Olá, eu sou o professor Renato Martins, de Biologia. Hoje nós vamos tratar de um tema muito recorrente dentro da biologia como um todo, que é a teoria endossimbiótica. A teoria endossimbiótica ela foi elaborada por uma grande bióloga chamada Lynn Margulis, e a gente vai falar um pouquinho dela hoje. Imagine o planeta Terra há cerca de 5 bilhões de anos atrás. Imagine um oceano primitivo cheio de gases tóxicos, com pouco oxigênio. Este é o cenário ideal, desfavorável, mas ideal para o surgimento de muitas espécies vivas, inclusive espécies de bactérias. Após cerca de 2 bilhões de anos, após o surgimento da primeira célula no planeta, o planeta foi totalmente tomado por bactérias e estas, de repente, não eram favorecidas com o metabolismo aeróbico, uma vez que não existia gás oxigênio suficiente no planeta. Na verdade, existiu o elemento oxigênio, mas não na sua forma gasosa. Foi quando um fato extremamente importante ocorreu. Foi justamente o surgimento de metabolismo capaz de unir hidrogênio a oxigênio e gerar energia de uma forma muito interessante para a manutenção dessas bactérias. Estavam sendo inventadas a fotossíntese e a respiração celular. E foi assim que tudo começou, conforme vocês podem ver na tela. Bom, a Lynn Margulis foi uma grande pesquisadora, nascida no ano de 1938, falecida em 2011, e foram muito importantes seus estudos na área de biologia evolutiva, de microbiologia, de evolução como um todo, na biologia de um modo geral. Lynn Margulis ela contribuiu bastante com muitas informações acerca da evolução da célula e do surgimento das células eucarióticas no planeta. É algo que até hoje não existe uma explicação tão plausível quanto a explicação proposta por Margulis, conforme nós vamos dar uma olhadinha. Muito bem, temos aqui uma célula bacteriana, certo? Uma célula bacteriana na tela. Essa célula bacteriana, ela dispõe de um conjunto de estruturas, como, por exemplo, ribossomos. A gente encontra ribossomos na célula bacteriana. Nós encontramos membrana plasmática, que na verdade é uma estrutura comum a todos os tipos celulares. Todas as células dispõem de membrana plasmática, que é na verdade uma estrutura muito importante na compartimentalização, na criação, no desenvolvimento de compartimentos para que uma célula possa desempenhar todas as suas funções de forma bem organizada. No entanto, a célula bacteriana, caracterizada como célula procarionte, ela não dispõe de muitos sistemas membranares internos. Na verdade, a única membrana que a célula bacteriana dispõe, na verdade, é a membrana plasmática, sendo esta membrana plasmática responsável por sua delimitação, o que é muito importante para manter a separação entre o meio intracelular e extracelular. A célula bacteriana, diferentemente da célula procariótica, como vocês podem ver na tela, é uma célula que tem uma pequena quantidade de estruturas. Na verdade, existem estruturas semelhantes, similares entre bactérias e células procariontes, como no caso das organelas ribossomais, são estruturas formadas por apenas um grão de RNA associado a proteínas. Estas são responsáveis pela síntese proteica, que ocorre tanto na bactéria como na célula eucariótica. Conforme observamos, a célula eucariótica ela tem vários compartimentos membranosos, muito diferente da célula procarionte, que é, no caso, a célula bacteriana. Bom, mas o que Lynn Margulis fez de tão importante para tentar explicar a origem da célula eucariótica? Aqui comigo. Lynn Margulis, basicamente, ela foi muito importante na teoria endossimbiótica, justamente por tentar mostrar como a célula eucariótica surgiu e como algumas organelas tiveram sua origem. Muitas organelas se originaram basicamente por invaginações e evaginações ocorridas a partir da própria membrana plasmática. No entanto, com as mitocôndrias a coisa foi um pouco diferente, não somente com elas, mas também com os cloroplastos.
Acreditava-se que, como o planeta era extremamente inóspito no que diz respeito ao surgimento de gases, muito pouco oxigênio presente na nossa atmosfera primitiva, acredita-se então que os primeiros organismos do planeta Terra eles teriam sido fermentadores. E durante esse processo fermentativo eles teriam liberado muito CO2 no ambiente. Esse CO2 se acumulou no ambiente de tal maneira que, por seleção, muitos organismos passaram a utilizá-lo como substrato importante no seu metabolismo. A partir do momento que isso ocorre, surge a fotossíntese. Então, na verdade, muitas bactérias fotossintetizantes apareceram juntamente também com bactérias autotróficas e respiradoras. De certa maneira, para a célula eucariótica, isso não era possível, né? Ou seja, simplesmente obter energia a partir da oxidação de substratos orgânicos. As células eucarióticas primitivas, elas eram, na verdade, anaeróbias, devido à baixa disponibilidade de oxigênio no planeta. E foi aí que, de repente, né, surge uma interação extremamente importante para a biologia, para a vida, para a evolução como um todo, que foi a endossimbiose ocorrida entre bactérias primitivas, no entanto, bactérias primitivas e heterotróficas, e, por outro lado, um pouco mais tarde, bactérias autotróficas primitivas. No entanto, todos os tipos de bactérias que existiam até então, elas já eram capazes de utilizar o gás oxigênio para promover a oxidação de substrato orgânico, de glicose, por exemplo, de matéria orgânica, com a qual esses seres vivos obtinham energia. A célula eucariótica, no caso era anaeróbica, não poderia utilizar o gás oxigênio na oxidação de substratos, e ela simplesmente obtinha energia a partir simplesmente de respiração, de fermentação e processos anaeróbicos. Na tela nós vamos observar um esqueminha que mostra como houve essa endossimbiose. Aqui de repente nós temos uma bactéria, que era um organismo aeróbico, já era capaz de realizar respiração celular aeróbica, mesmo sem ter organelas, né, existe um complexo enzimático que promove a oxidação do substrato, e essas reações são desencadeadas dentro do próprio citoplasma bacteriano. Aqui nós temos uma célula eucariótica, conforme observamos, ela está mostrando, né, o núcleo, a estrutura que guarda, que abriga o material genético, e de repente a gente observa na segunda figura que há um englobamento. De repente essa bactéria está sendo englobada pela célula eucariótica ancestral, né, a célula eucariótica anaeróbica, e se você reparar bem direitinho, você vai observar que quando essa célula acaba de ser englobada, ela dispõe agora de duas membranas. Uma membrana interna da própria bactéria e uma segunda membrana oriunda do processo de englobamento, engolfamento que ocorreu aí na bactéria. Então essa bactéria agora vai dispor de dois tipos de membranas, uma interna e uma externa. Na próxima figura a gente vê que já temos mitocôndrias. Logicamente isso ocorreu num tempo evolutivo bem longo, né, alguns milhões ou até mesmo bilhões de anos, e essas mitocôndrias elas apresentam uma membrana interna altamente invaginada. A gente já observa que isso é um indício de endossimbiose. Repare que a célula bacteriana, antes dela ser englobada, ela apresenta apenas uma invaginação, que nós conhecemos como mesossomo, e na última figurinha a gente observa que a mitocôndria ela dispõe de mais invaginações. Essas invaginações foram surgindo de acordo com o tempo evolutivo e foram de extrema importância para fixar, para ancorar uma série de enzimas associadas à cadeia respiratória. Então, durante o metabolismo aeróbico, há a glicólise, o ciclo de Krebs e também a cadeia respiratória, que ocorre em células eucarióticas atuais, ocorre logicamente no interior de mitocôndrias, a última etapa, juntamente com o ciclo de Krebs, que é a penúltima, e em bactérias tudo isso ocorre no citoplasma. Mas não adianta entendermos todo esse processo que foi explicado, né,
de forma ilustre por Lynn Margulis, mas se a gente não entender também a importância do processo, na verdade a gente verifica que, de repente, essas mitocôndrias, elas começaram a viver em harmonia com a célula hospedeira. E a célula hospedeira, simplesmente, né, ela já, devido ter uma necessidade de utilizar o oxigênio e não consegui-lo, agora com as mitocôndrias, ela pode simplesmente realizar esse processo de respiração celular aeróbica, um processo que foi extremamente importante para ambas as estruturas. A geração de ATP, o fornecimento de energia para as células se tornou muito mais eficiente por causa dessa endossimbiose. Aqui comigo, não adianta a gente pensar que, na verdade, a bactéria ela não tem capacidade, né, de realizar esse processo aeróbico. Ela realiza, só que agora, né, ela basicamente sofreu a endossimbiose, foi engolfada por uma célula eucariótica ancestral primitiva e essa célula simplesmente agora passou a ter uma melhor eficiência metabólica. Isso foi muito importante para a bactéria, que veio a se tornar uma mitocôndria, porque ela tinha mais substrato orgânico disponível, uma vez que a célula eucariótica ela consegue fagocitar, né, englobar partículas do próprio ambiente. Mas, na verdade, a mitocôndria não foi a única organela, digamos, originada pela teoria endossimbiótica, pelo processo simbiogênico. Na verdade, o processo simbiogênico ele também foi muito importante na formação de uma outra organela que vocês vão acompanhar agora na tela, que é justamente o cloroplasto. O próprio cloroplasto, ele corresponde a uma organela responsável pelo armazenamento de clorofila, de pigmento fotossintetizante, e é uma estrutura muito semelhante, muito parecida com a mitocôndria, pelo simples fato de possuir DNA próprio, possuir uma forma semelhante à forma mitocondrial e um sistema duplo de membranas que favorece, né, esse fluxo, né, de elétrons, todo esse processo metabólico que ocorre em seu interior. Vamos observar na figura o seguinte: temos aqui uma bactéria fotossintética, uma bactéria logicamente primitiva, né? Uma bactéria já realizando respiração aeróbica. No entanto, essa bactéria já também realizava fotossíntese. E, de repente, temos aqui também uma célula eucariótica. No entanto, observa-se nessa célula já mitocôndrias já prontas, já formadas, e, de repente, né, esses seres procariotos, essas bactérias fotossintetizantes, elas são também englobadas, é um processo muito semelhante com o que ocorre lá nas mitocôndrias, elas são englobadas e, mediante este englobamento, a gente observa o cloroplasto agora no interior da célula eucariótica. No interior da célula eucariótica, agora nós temos o quê? Duas estruturas membranosas distintas, né? Duas organelas com origens semelhantes. As mitocôndrias, com suas invaginações, e agora o cloroplasto. Repare que o cloroplasto, assim como a mitocôndria, ele dispõe de membrana interna e membrana externa, sendo estas membranas muito importantes no processo metabólico, no ancoramento de enzimas diversas e assim por diante. Continuando na tela, a gente observa que o processo foi extremamente importante para a evolução dos organismos. Na própria telinha, a gente já observa um procarioto ancestral, ou seja, uma bactéria ancestral, uma bactéria que teria dado origem a todos os organismos vivos da Terra, por irradiação, né, por processos evolutivos, diversas mutações acumuladas ao longo do tempo, né? Isso aqui tudo é verificado, vale salientar, numa escala de tempo muito longa. Repare o momento da ramificação, da irradiação do procarioto ancestral em vários grupos, na verdade 3 grupos, né? O grupo Archaea, que abrange as bactérias mais primitivas, as bactérias com capacidade de sobrevivência em ambientes inóspitos. Temos também o domínio bactéria, aí na base da representação, no meio, no centro, bactéria, o domínio bactéria, na verdade ele abrange todas as bactérias existentes no planeta, com exceção das arqueas, logicamente. Nós temos aí bactérias fotossintetizantes, né, e bactérias também não fotossintetizantes. Ao lado temos
um organismo eucarioto ancestral que era anaeróbio, como a gente já discutiu. Expliquei a vocês que os organismos eucariontes, as primeiras células eucarióticas, elas não dispunham de atividade aeróbica devido a viverem em um ambiente que estava se tornando rico em oxigênio, mas nós sabemos, na verdade, que muito oxigênio para um ser vivo que não tem a capacidade de utilizá-lo em seu metabolismo, na verdade, muito oxigênio pode ser até extremamente tóxico. Então, esse eucarioto ancestral anaeróbio, ele teria dado origem, de acordo com essa hipótese, essa hipótese filogenética, ele teria dado origem, de repente, a outros grupos, como plantas, como animais e fungos também. Se a gente reparar direitinho, a gente vai observar que as mitocôndrias, elas vieram primeiro em relação aos cloroplastos. Os cloroplastos surgiram depois. Acredita-se que primeiro houve o englobamento de bactérias anaeróbias primitivas e heterotróficas e, de repente, depois de algum tempo, aquelas bactérias que já dispunham de capacidade fotossintetizante teriam sido englobadas também, realizado endossimbiose e teria originado os cloroplastos que estão presentes hoje em plantas, em algas, que são organismos também fotossintetizantes. Bom, mas no caso, como a gente tenta reforçar aqui comigo, como é que a gente tenta dar certa veracidade ao processo de endossimbiose? O processo de endossimbiose, ele foi muito debatido no início do século passado. Na verdade, um pesquisador russo, ele tentou explicar a origem de organelas, de mitocôndrias, por exemplo, por meio de endossimbiose, só que ele não detalhou bastante, assim como fez Margulis. Margulis, ela foi mais a fundo, debruçou-se na sua teoria e conseguiu elucidar de uma forma mais plausível o que o russo não conseguiu explicar. Não somente um pesquisador russo, mas outros pesquisadores tentaram comprovar tal teoria. Hoje, essa teoria é comprovada e reforçada por alguns indícios, então a gente vai conhecer os principais indícios que reforçam a teoria endossimbiótica. Na tela, a gente vai observar, primeiro indício que reforça essa teoria endossimbiótica é a dupla membrana, um sistema duplo de membranas. Observe que a mitocôndria ela dispõe de uma membrana interna e uma membrana externa. E essas duas membranas são extremamente importantes no metabolismo oxidativo da célula. E, de repente, você observa que essa membrana mais externa, ela é contínua, diferentemente da membrana interna, que é altamente invaginada. Ela é cheia de dobras, de invaginações, e essas invaginações são muito parecidas, muito semelhantes ao mesossomo que a gente encontra na célula bacteriana. Além disso, temos a própria forma, uma forma de bastonete, uma forma de bacilo, que é o que ocorre na maioria das bactérias. A gente observa formas como cocos, formas arredondadas, formas de bastonetes como bacilos. Existem mitocôndrias também com forma de espirilos, como bactérias espiraladas e assim por diante, bem como o próprio cloroplasto, ele também dispõe de uma membrana interna e uma membrana externa. Então esse aí, turma, esse é justamente o primeiro indício que reforça a teoria endossimbiótica. Vamos para o segundo indício que reforça essa teoria. Segundo indício, na tela, a gente observa DNA próprio. Como assim DNA próprio? Bactérias dispõem de DNA próprio, assim como mitocôndrias também têm um DNA capaz de sofrer replicação. Temos aí os principais genes presentes no DNA mitocondrial, são genes que participam da transcrição, da síntese, da tradução de proteínas importantes no processo metabólico, por exemplo, a NADH deshidrogenase, outras proteínas, citocromo oxidase, que é um complexo transportador extremamente importante na fosforilação oxidativa, ou seja, na cadeia respiratória. Então, todos esses genes são responsáveis por desencadear a síntese, a expressão de proteínas extremamente importantes no metabolismo oxidativo ocorrendo o eixo da mitocôndria. Então, da mesma maneira, existe um DNA circular observado em bactérias, que a gente conhece pelo nome de plasmídio, cujo qual é importante
digamos, na resistência bacteriana a antibióticos. Então, da mesma forma que a bactéria tem um DNA próprio, ok? Da mesma forma que a bactéria tem um DNA próprio, a mitocôndria e o cloroplasto são organelas também que dispõem desse DNA próprio. Vamos para o terceiro indício que reforça a teoria endossimbiótica, que é justamente a presença de ribossomos. Ribossomos próprios são de extrema importância para uma célula bacteriana pelo fato de atuarem justamente na síntese proteica, na produção de proteínas importantes para a célula bacteriana. Mas se você observar bem na tela, nós temos aí o ribossomo bacteriano, um ribossomo que pode ser também mitocondrial ou plastidial. Ele pode simplesmente participar da constituição, da composição dessas três estruturas. Esse ribossomo pode ser um ribossomo bacteriano, mitocondrial ou plastidial, extremamente importante na síntese proteica. Abaixo, nós temos o ribossomo de uma célula eucariótica, uma célula dotada de várias estruturas membranosas, uma célula mais complexa e também maior em relação à célula bacteriana. A diferença não é somente a estrutura na qual o ribossomo está presente. Repare que o ribossomo ele é ligeiramente menor em bactérias, em mitocôndrias e em cloroplastos. O ribossomo de uma célula eucariótica já é um pouco maior. Costumamos dizer ribossomo 70S e 80S para compararmos e vermos que realmente o tamanho desses ribossomos são um pouco diferentes quando a gente observa a estrutura dos mesmos. Bem, pessoal, então como nós vimos aí, já falamos sobre alguns indícios que reforçam a teoria endossimbiótica, que é justamente a presença de ribossomo próprio, presença de DNA próprio e também a própria forma tanto da mitocôndria, do cloroplasto, como também da célula bacteriana, que são formas muito semelhantes. É interessante a gente perceber essas similaridades, não só morfológicas, mas também funcionais entre tais estruturas. Vamos acompanhar agora mais um indício extremamente importante para explicar, para reforçar, na verdade, a teoria endossimbiótica, que é justamente a sensibilidade ao cloranfenicol. Acompanhe comigo na tela. O cloranfenicol é um antibiótico muito importante, muito utilizado no combate a infecções, e o cloranfenicol é um antibiótico que age diretamente no ribossomo. Ou seja, se o cloranfenicol é um antibiótico que age no ribossomo, ele basicamente vai neutralizar, ele vai inibir, dificultar a realização de síntese proteica por meio da bactéria. De repente, essa bactéria está sendo inibida, tem seus ribossomos inibidos, então ela para de sintetizar proteínas e basicamente ela passa a não mais causar infecção. Bom, os ribossomos que são sensíveis ao cloranfenicol, são, na verdade, os ribossomos bacterianos, os ribossomos mitocondriais, os ribossomos de cloroplastos. O ribossomo que a gente encontra em células eucariontes, eles não são sensíveis ao cloranfenicol. Ou seja, o cloranfenicol é uma droga que age somente em ribossomos de mitocôndrias, cloroplastos e bactérias. Nesse caso, temos mais um indício que continua a reforçar a teoria endossimbiótica. O próximo indício ele é resultante de uma característica importante das mitocôndrias, que é a capacidade de duplicação. Conforme você pode observar na tela, uma mitocôndria ela pode originar novas mitocôndrias, assim como uma bactéria, após sofrer bipartição, cisciparidade, como queiram chamar, ou seja, a reprodução assexuada de bactérias, origina novas bactérias, que são bactérias, na verdade, clones, né? São bactérias que não têm uma variabilidade genética, há, na verdade, uma conservação de patrimônio genético por meio de bactérias. A gente observa também que as mitocôndrias têm essa capacidade de duplicação, uma vez que elas dispõem de DNA próprio. Então, o material genético, um DNA, estimula a duplicação dessas organelas, que a gente também observa esse processo em cloroplastos. Então, somente para fazer uma breve revisão, nós vimos aí a importância da teoria endossimbiótica. Essa teoria foi
fundamentada basicamente por Lynn Margulis, que foi uma grande pesquisadora, uma grande bióloga, e ela contribuiu bastante para o campo, né, da biologia evolutiva. Biologia evolutiva, na verdade, lida, né, com todas essas modificações que ocorrem nos seres vivos, pode ser a nível celular, a nível genômico, a nível de populações. Então a gente observa todo esse aspecto de uma forma mais holística, de uma forma mais abrangente. Então, a aula de hoje a gente fecha justamente com essa homenagem à grande bióloga Lynn Margulis, que foi extremamente importante na teoria endossimbiótica e nos mostra a importância de entendermos como a célula funciona, como a célula também evoluiu. Se a gente procurar somente entender a morfologia e a fisiologia, o funcionamento da célula, na verdade, nos travamos no que diz respeito a pontos importantes também da origem destas células. Então vamos observar na tela, né, uma homenagem, né, a Lynn Margulis. Lynn Margulis, ela falou simplesmente: a vida é uma união simbiótica e cooperativa que permite o sucesso àqueles que se associam. Isso quer dizer que, na verdade, essa união endossimbiótica, conforme podemos observar, né, essa união endossimbiótica, ela simplesmente foi de extrema importância para o desenvolvimento das células como um todo. Células bacterianas interagindo com células eucarióticas primitivas puderam melhorar o seu desempenho metabólico. Desempenho metabólico este que é importantíssimo para fornecer energia para que o organismo, para que as células de um modo geral possam realizar suas atividades, possam funcionar plenamente como célula. Ok? Muito obrigado, um abraço.